Pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Escrever e Viver. Meu nome é Anderson, eu sou linguista, sociolinguista, analista crítico de discurso e trago aqui hoje uma reflexão para vocês sobre uma obra muito interessante e que tem a ver aqui com a temática do canal, chamada Cidadania Insurgente, as disjunções da democracia e da modernidade no Brasil, escrita por James Houston, que é um professor de antropologia da Universidade da Califórnia. Esse livro foi premiado pela Associação de Estudos Latino-Americana, a LASA, como o melhor livro em inglês sobre o Brasil. Esse livro é muito interessante, eu utilizei esse livro como referencial da minha dissertação de mestrado. Eu falei na minha dissertação de mestrado, tratei sobre o tema cidadania, discurso de cidadania na Companhia do Metropolitano Distrito Federal. E eu sou uma pessoa, gente, eu trago aqui muitos vídeos, muitos áudios no meu canal sobre cidades. O meu canal é sobre isso, escrever e viver. E eu trago uma perspectiva no meu canal aqui das minhas experiências vivenciando cidades pelo mundo e de como como isso impacta na minha vida. E por que eu falo sobre isso tanto aqui? Por que eu inclusive, tive interesse de investigar na minha dissertação de mestrado esse tema? Porque a garantia dos meus direitos na cidade, ela nunca foi completa, gente, numa perspectiva de ser brasileiro. E é por isso que os meus áudios aqui eu faço trago uma crítica tão severa ao nosso país. Porque ainda hoje, eu numa condição melhor, eu não considero que a minha cidadania é garantida. Isso me gera uma revolta enorme, não só por mim, numa perspectiva coletiva também. E eu vejo, e passar uma existência olhando para isso, é por isso que eu vivo fora do país há tanto tempo, vou ocasionalmente ao Brasil para visitar, por exemplo, a minha mãe, mas eu vivo fora porque eu sinto, como uma pessoa bastante escolarizada, reflexiva, eu sinto e percebo todo o sistema articulado, desde o discurso, eu sou linguista, do que as pessoas falam, a minha percepção é bastante aguçada, até porque para garantir o básico da minha cidadania, eu tive que estudar muito, e eu ainda estudo muito, então mesmo que eu não quisesse, eu tenho que colocar muito conhecimento na minha cabeça. E isso abriu a minha percepção para um nível, principalmente diante da necessidade quase imensurável que a maioria das pessoas não consegue ter. Então foi por necessidade mesmo. E como professor, quando eu fui professor, eu acho que os professores em geral compartilham disso, mas eles não se sentem talvez tão à vontade para abrir a boca, e também porque muitos já desistiram diante de toda a precarização da profissão. E eu trabalho com um público acadêmico e sou levado a pensar constantemente. Vamos começar o áudio, gente, falando sobre cidade. Eu falo aqui de muitas cidades pelo mundo, pelo Brasil. Eu critico muitas cidades brasileiras e isso tem a ver com o conceito de cidadania. A cidade está para os cidadãos. E nessa perspectiva que eu quero trazer aqui para vocês, é importante que vocês tomem consciência disso. O cidadão ele tem direitos e deveres. Isso é uma questão muito básica para a gente pensar. E aí você tem as cidades e o Estado e o direito, que teoricamente regula essas relações. E você tem inclusive um termo chamado direito à cidade. Foi um termo inclusive que eu utilizei na minha dissertação de mestrado na época. E aí a gente começa a adentrar aqui a discussão que eu proponho aqui nesse áudio. Parece óbvio falar em direito à cidade, mas não é tão óbvio porque a gente é colocado, não só a pessoa mais pobre, mas no nosso país somos limitados de nossos direitos. O Houston, nessa obra, ele explica os processos formadores da sociedade brasileira, desde o período colonial até a atualidade,
e ele aponta os instrumentos que foram empregados principalmente pelas elites para assegurar a dominação política e econômica, especialmente por meio do direito, gente, e expondo a natureza inclusiva e desigual da nossa cidadania, daqueles nós que vivemos nas cidades brasileiras. É importante vocês entenderem, ou tentarem entender o que eu estou dizendo aqui, porque embora eu esteja falando, por exemplo, retomando referências do passado, e esses discursos passados, eles nos atravessam contemporaneamente em relação à nossa democracia e à nossa cidadania nas cidades brasileiras. O autor fala na obra que, desde a origem da dita nação, a maioria dos brasileiros foi privada de direitos políticos, excluída da propriedade fundiária legal, forçada a condições de habitação segregadas e alienada da lei. Tivemos uma industrialização tardia também, né, gente? A partir lá de 1950, os brasileiros começaram um movimento em direção às grandes cidades e muitos construíram periferias urbanas. E isso ensejou uma cidadania insurgente, que é o título da obra. Eu vou explicar para vocês o que significa. Essa cidadania, ela desestabilizou o regime histórico de opressão por meio de lutas de moradias, terra e uma vida digna. E eu falo isso para vocês porque eu vim de uma realidade de Brasília, um lugar bastante interessante para a gente pensar o que o autor fala na obra. Muito do que ele trata ali é em relação a São Paulo e a outras questões, mas assim a gente pode pensar Brasília também nessa perspectiva, a maioria das cidades brasileiras. Para eu garantir a minha cidadania, eu era na época de outra cidade, a minha família não morava ali, eu não tinha como viver ali. Embora eu tivesse familiares ali na área elitizada, que nem me ofereceram um lugar para morar na época, quando eu vivia ali, depois de muita luta para ter acesso ao ensino de qualidade à Universidade de Brasília, de ser uma das poucas pessoas da minha família que foi aprovada em uma universidade federal e que tem título de mestre, diferente de uma grande maioria ali que estudou em faculdade particular bancada pelo papai e pela mamãe, eu não tinha moradia para poder garantir o meu acesso de educação na época. Felizmente, a Universidade de Brasília, meus pais também não podiam me ajudar com muito, e eu nem concordo que eles tivessem que me ajudar, mas eu também não consegui facilmente, sem experiência, eu era muito jovem, né, um emprego para poder me manter ali. E eu tinha aula de manhã, de tarde, de noite, o curso não era noturno, por exemplo. Mas a Universidade de Brasília, que é considerada uma cidade, eu tenho um grande carinho por ali, ela garantiu a minha cidadania, me trazendo moradia, apesar de ser precária na casa do estudante universitário, e inclusive trabalho para depois eu conseguir me manter, ascender, crescer e evoluir. E nesse processo, até eu me formar, até eu terminar o mestrado, gente, eu tive uma experiência na cidade como cidadão muito terrível e traumatizante. Acho que muitos de vocês ouvindo esse áudio compartilham também dessa experiência das nossas interações cotidianas. Eu, por exemplo, depois que eu saí da casa estudante universitário em Brasília, eu passei ali muitas condições difíceis em relação a compartilhar ali a gente era muito jovem e tal, tem essas questões também, mas o que eu quero dizer é que apesar de eu ter encontrado um lugar na universidade para eu viver, não foi fácil. E depois que eu saí dali, já com um pouco para poder de dinheiro, de recurso, para poder me manter, eu não conseguia alugar, por exemplo, um apartamento. Então eu vivi durante alguns anos, eu e muitos colegas meus ali da universidade, na época, de outros estados, eram pessoas, gente, com poder aquisitivo não tão baixo, porque o custo de vida em Brasília é muito elevado e nas grandes cidades brasileiras em geral, né?
principalmente em relação à moradia nas áreas elitizadas. A Universidade de Brasília, o campus ali onde eu me formei, era próximo de uma área, Asa Norte, né? Uma área muito nobre. Então, se você quisesse ter bom rendimento na universidade e crescer ali, ter acesso e se desenvolver, você teria que viver ali nas proximidades para poder não chegar atrasado nas aulas, para não ser jubilado da universidade, enfim. Muitos moravam em república, dividiam apartamento, assim, e é o que todo mundo chama hoje co-living, né, gente? Que é uma precarização da vida, da moradia na cidade, gente. A gente fica usando o termo aí em língua inglesa, né, para mitigar a carga negativa e contrária a nós mesmos, como cidadãos nas cidades que nós construímos e que a gente acaba não tendo acesso. Depois da Universidade de Brasília, eu fui viver em várias submoradias, então, e com preços absurdos. Eu me lembro que eu vivi alguns meses, foram pouquíssimos, porque eu não tinha encontrado outro lugar para morar, mas na Asa Sul, próximo da Asa Norte, gente, em uma garagem, em um quarto. E olha que eu pagava na época, há muitos anos atrás, esse é um valor alto até hoje, imagina há muitos anos atrás, quase R$800, gente, por mês, para um quarto numa garagem. Eu era acordado. Eu acordava todos os dias com essa pessoa, uma pessoa mais velha ali, aquele perfil de Brasília, enfim, com o carro no meu ouvido ali, tendo que pagar, porque ela estacionava na janela ali, a garagem tinha a garagem do carro e o quarto. E ela estacionava ali, né, e colocava esses puxadinhos, essas subcondições de moradia, que hoje são muito bem representadas no Airbnb, inclusive, né, gente, com um valor altíssimo de quase R$4.000 para uma moradia indecente. E depois eu consegui alugar um imóvel guardando dinheiro com imobiliária e foram um dos piores anos da minha vida vivendo em cima de uma igreja e sendo perturbado por moradores de rua que viviam ali também, e a igreja que ficava fazendo culto até 2 horas da manhã, berrando, e eu não conseguia dormir, ter paz, ter a minha cidadania garantida, quando não eram os moradores de rua jogando pedra na minha janela. Esse cenário, e olha que eu não vim de uma condição, gente, eu não vim de uma família de classe tão baixa. Então, esse é o cenário brasileiro e vocês precisam aprender a refletir sobre isso, para vocês não manutencionarem esse discurso. A luta pela cidadania nas cidades e essas questões ligadas à democracia, né, gente? O autor na obra investiga as razões resultantes das lutas, porque elas ainda permanecem emaranhadas a um sistema de desigualdade. O termo insurgente, cidadania insurgente, se refere a uma nova categoria de cidadania que se fundamentou, que se constituiu diante de categorias como cidadania incompleta, não cidadãos, e toda uma separação categórica de cidadanias que são contrárias a nós mesmos e revelam a fragilidade das cidades e do direito no Brasil. Então você vai ter ali essas categorias de cidadanias para tipos específicos de cidadãos. Vou dar um exemplo, por exemplo, bancos Itaú Personalité, gente. É um banco diferenciado para uma categoria diferenciada de cidadão. Eu me lembro que no metrô de Brasília tinha lá a categoria na época, nem sei hoje, mas o vagão das mulheres. Então, assim, apesar de parecer uma coisa, algo bom, positivo, que está garantindo o nosso direito, é um jeitinho precariado em relação ao direito, ligado a uma estrutura maior que a gente não consegue lutar. Então é como se fosse assim, o país não dá condições básicas de cidadania, de civilidade para o seu povo, e aí criam-se as cidadanias diferenciadas.
e elas se dissolvem nesse discurso que é contrário a nós mesmos. É como se criassem essa subcategoria para permanecer em subcategoria, em vez de ela ter ocorrido em relação ao todo. Por exemplo, o Rolston fala na obra que a garantia de direitos sociais ocorreu em um movimento posterior em relação aos direitos civis e políticos no Brasil, diferentemente de outros países. Essa ordem, gente, inversa, ela teve um impacto significativo na população brasileira. E isso se articula a esses remendos com essa cidadania que nos é oferecida diferenciada, marginalizada, incompleta. E isso tem a ver com a desigualdade estrutural. Essa ordem inversa dos direitos, ela contribuiu para manutencionar uma estrutura profundamente desigual, em que uma minoria detinha e detém a maior parte do poder político, enquanto a maioria enfrenta condições precárias de vida. E nesse sentido das cidades contemporâneas brasileiras, a gente não é um país, a gente é um acampamento de garimpeiro. E aí houve e há uma concentração de poder político e econômico nas mãos de uma pequena elite, e isso resultou também de representação e participação das camadas, por exemplo, mais pobres da sociedade no processo político e nas decisões que afetam a vida, né, dessas pessoas. Isso vai, inclusive, gerar implicações para a vida das elites e da classe média, porque elas precisam de direitos, de cidadanias como todo mundo, como todo cidadão. E apesar, numa perspectiva bem neoliberal, de o cliente, né, ele ser servido ali com o tipo de cidadania que ele possui, a gente como uma sociedade, como um país, precisa de um conceito de cidadania mais simétrico e menos desigual. E isso implica uma sensação de alienação e falta de confiança nas instituições democráticas, que são penetradas e monitorada pelas elites que buscam apenas os seus interesses, principalmente em relação ao direito. Numa perspectiva mais geral, um cidadão, aquele que habita a cidade, ele é um membro do Estado, com direitos e deveres em relação aos outros cidadãos. Em certa simetria, gente, né? Igualdade ali com o Estado. É claro que isso vai acontecer em todo o país, toda a cidade, mas no Brasil, o que ele está trazendo ali é que isso acontece de uma maneira muito mais desigual e assimétrica do que em outros países. Ou seja, o Brasil construiu uma noção de cidadania própria, com a diferença legal entre os cidadãos em razão de gênero, etnia, educação, principalmente educação, né? Profissão, propriedade e renda, e isso tem perpetuado as desigualdades. E isso inverteu, e aí entra a discussão para o direito, a ideia de igualdade enraizada no direito, de tratar os desiguais desigualmente para compensar desigualdades sociais, conferindo direitos às pessoas que o Rolston chama de elites nacionais, em prejuízo, gente, de grande parte da população brasileira. Aí a manutenção dessas fronteiras entre o que é legal e o ilegal, fomentada principalmente no direito, por meio de advogados, de juízes, do sistema legislativo, tem contribuído para a reprodução da desigualdade no Brasil. E se você não chegar a esse raciocínio, sendo classe média e até sendo elite, porque você se acha elite, mas na verdade não é, gente. A gente vai continuar tendo um país como a gente tem, tão desigual, com tantos problemas, com tanta violência, em que as pessoas têm que se esconder em cidades condomínios ou em cidades bolhas. E aí a qualidade de vida de todo mundo diminui, porque a pessoa tem que se colocar ali
ela pensa que ela faz parte ali de uma classe e às vezes ela nem dá, ela tá comendo pão com ovo em casa, gente, para poder dar conta de manutencionar aquilo ali, para ter o mínimo de dignidade. E todo mundo, numa percepção social distorcida, vai vivendo disso, a gente vai fazendo um sacrifício social exacerbado e doentio socialmente para manutencionar um jogo que é contrário a nós mesmos. Porque já foi comprovado que a gente, o brasileiro médio aí, ele não é elite não, gente. Uma parcela muitíssimo pequena da população é considerada elite no Brasil. Mesmo que você ganhe 30, 40 mil, e não é uma questão ali de quanto que você ganha mensalmente, porque você pode estar ganhando como empresário, por exemplo, em um mês, e de repente o seu negócio com as relações contemporâneas hoje simplesmente perdeu o faturamento. E aí como é que você vai manutencionar isso? Então você, né? Ou então o próprio Estado e o próprio direito com as leis, ele pode destruir o seu patrimônio que você, que se considera elite, que com muito esforço construiu, porque não há uma garantia de direitos sociais. E porque você está colocando toda a responsabilidade em cima ali, nessa perspectiva neoliberal, de você, tirando do Estado a necessidade de ele garantir pelo menos o básico ali, não precisa ser tudo, mas pelo menos o básico para a sociedade. E que os direitos e a nossa Constituição sejam respeitados com base numa perspectiva social e não em interesses específicos, como a gente tem visto aí em decisões que tiram as liberdades das pessoas, como a gente também tem visto por aí. Esse país, gente, é um grande erro. E um problema disso também é a falta de educação, até de pessoas ditas elitizadas, para entenderem essas coisas. Porque está todo mundo ali segurando, entre aspas, né, na mão um do outro, em transe coletiva. E aí qualquer um que fale o contrário vai soar como impostor, né, como um absurdo, por falta de usar o cérebro nesse discurso de que pensar demais enlouquece, e no outro discurso também perverso, porque tem gente que sabe, né, mas tem gente que quer manutencionar o jogo ali para infernizar, porque desce o santo de outras gerações ali na pessoa, né, desce a entidade ali passada perversa, desce, se manifesta de outras gerações, desse nosso histórico corrupto, nessas pessoas ali, né, num discurso reificado na lei, na própria tradição, pressão de gente morta, numa dificuldade de inovar para alienar todo mundo. E esse país repetir os mesmos erros ao longo de séculos. Brasil.